Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, quero conversar com todos vocês, porque a maioria do público que me assiste, das pessoas que me assistem, não vivenciou uma outra ordem mundial, a não ser essa em que vivemos hoje, tá? Quem tem menos de 78 anos de idade não vivenciou. Por que eu digo isso? Porque foi em 1944, na Convenção de Bretton Woods, onde se estabeleceu o dólar como a moeda de reserva internacional. Então, a partir dali se criou uma nova ordem. E agora nós estamos, nessa ordem atual, vivendo uma transição para uma outra ordem, uma nova ordem mundial. Essa transição, esses períodos já aconteceram anteriormente, tá? E é interessante que você fique até o final do vídeo, porque o que eu vou mostrar para vocês vai deixar vocês de cabelo em pé, porque vocês vão ficar sabendo em que momento da história estamos. E é importante também porque vocês vão compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque é importante demais que isso chegue a todos. A maioria das pessoas está dormindo, nem sabe aonde está. Não sabe em que momento da história está vivendo e não sabe o que está por vir. E nesse vídeo eu quero trazer com vocês algumas notícias, tá? Importantes e alguns livros que eu recomendo que vocês leiam, porque vai abrir os olhos de vocês. Então vocês vão entender em que momento da história e como está ocorrendo essa transição, tá? Antes de começar, peço a você que não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, tá? Deixe o seu like, deixe um comentário que é importante. Tem alguma dúvida? Põe aí. Tem alguma coisa a acrescentar? Deixa no comentário, tá? É importante demais, principalmente essa interação. Eu tenho procurado responder o maior número de comentários possível, tá? Lembrando a vocês que eu respondo quando eu consigo, porque eu trabalho durante a semana e realmente fica muito corrido, então eu não consigo responder a todos. Mas eu consigo ler a grande maioria dos comentários, tá bem? Pessoal, outro recado. Você que quer ir para Israel, quer conhecer Israel, quer viajar pela Terra Santa, quer conhecer os locais sagrados, quer refazer os passos de Cristo, não deixe passar essa oportunidade. Ano que vem nós iremos. Eu estarei lá, meu irmão estará lá também junto comigo. Nós faremos a caravana Ailton Barros, o pai do Questione-se em Israel. Então não perca essa oportunidade. O telefone do nosso amigo Ricardo Paiva está aí na descrição e está no comentário fixado no vídeo, tá bem? Então o comentário está fixado no topo aí, o primeiro comentário. Você tem o contato dele também. Mande mensagem para ele, pergunte: olha, Ricardo, eu vi lá no canal Expresso Conservador, eu queria saber os valores, as condições de pagamento, como que eu faço, o que eu preciso, como eu posso pagar isso aí, dá para mudar a condição, facilitar? Tudo isso você pode ver e negociar com ele, tá? Diretamente com ele. Então eu peço a você, entre em contato com o Ricardo Paiva. Essa excursão tem vagas limitadas, tá? Essa caravana com vagas limitadas, então corra, porque muita gente já fechou. Eu não sei até quando essas vagas ficarão abertas, tá? Então corra. Se é o seu sonho, corra atrás e realize, tá? Eu aprendi a duras penas. Infelizmente, meu pai morreu no início do ano e não pôde realizar o seu grande sonho, que era conhecer Israel. Então não deixe para depois, gente. É importante demais você realizar os seus sonhos, tá certo? Vamos lá. Tem algumas notícias que chamam muito a atenção, tá? Porque você começa a abrir os seus olhos e começa a ver o que está ocorrendo no mundo, começa a ter um posicionamento em que ponto da história nós estamos, em que período estamos vivendo. Isso é importante. Lembre-se, quanto mais você olha para trás, mais longe você vai enxergar no futuro. Quanto mais você olhar o passado, mais distante você vai enxergar no futuro. Tá? Então eu vou trazer um pouco do passado até o nosso presente aqui para você entender o que está acontecendo no mundo. Nós temos um dilema, tá? Uma armadilha, chama armadilha de Tucídides, tá? Por que essa armadilha? Eu vou falar para vou até colocar na tela, deixa eu só achar aqui onde eu separei, para que vocês entendam o que é a armadilha de Tucídides. Vamos lá. Tá aqui, ó, na Wikipedia. A armadilha de Tucídides é um conceito das relações internacionais popularizado pelo cientista político norte-americano Graham T. Allison.
que descreve a aparente tendência inexorável, desculpa o erro, à guerra quando uma potência emergente ameaça a substituir uma grande potência, ou a potência hegemônica, consolidada, como vocês quiserem entender, tá? No sistema internacional, o conceito foi cunhado e é usado principalmente para descrever um potencial conflito entre Estados Unidos e a República Popular da China. O termo é baseado em uma citação do antigo historiador e militar ateniense Tucídides, que postulou a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Havia sido causada pela preocupação espartana com o crescimento do poder ateniense, tornando a guerra inevitável. E hoje, o que acontece? Hoje nós estamos vivendo um momento semelhante. Os Estados Unidos vê o crescimento da China, vê as realizações da China e também se vê perdendo essa hegemonia. Hoje nós temos uma potência emergente, que é a China, desafiando essa potência hegemônica. E assim, esses conflitos muitas vezes não são diretos entre os dois. São usados outros países, outras situações para esse conflito ocorrer. Veja o caso da Ucrânia com a Rússia, que tem o apoio da China. Com certeza a China incentivou isso. Então você tem já esse conflito. Se você analisar bem, nós estamos vivendo uma terceira, tá? Uma terceira guerra. Eu nem poderia falar essa palavra no vídeo, mas acabei falando para vocês entenderem bem o que está ocorrendo. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeiro de tudo, para que vocês entendam, vocês viram essa armadilha de Tucídides. O que é? Quando uma potência emergente desafia a potência hegemônica, a potência que domina o cenário internacional, tá certo? O que nós temos hoje? Exatamente essa situação. O que pode ocorrer? É inevitável a guerra? Não, não é inevitável, mas na maioria das vezes ela acontece. E é o que mostra Graham Allison no seu livro, tá? Vamos lá, eu vou colocar para vocês aqui a notícia para que vocês vejam e vocês entendam bem. Tá aqui, ó. A guerra militar será evitada se nos mercados internacionais houver um embate de dois modelos, uma ditadura capitalista versus a democracia capitalista. É o que está acontecendo. A guerra entre Estados Unidos e China é quase certa, mas pode ser evitada, diz professor de Harvard. O desafio dos Estados Unidos será renovar-se para competir com a China, não com métodos mercantilistas, fechamento da economia, mas em uma disputa legítima pelos mercados. A guerra militar será evitada se nos mercados internacionais houver um embate de dois modelos, uma ditadura capitalista versus a democracia capitalista. O mundo ganharia com isso. Tucídides, em seu livro A Guerra do Peloponeso, analisa a guerra entre Esparta e Atenas, em que atuou como um general. Como historiador, não se limitou a descrever os acontecimentos, mas deu uma grande contribuição ao identificar as causas das guerras. Ele foi pioneiro do que hoje chamamos de realpolitik. Enquanto muitos atribuíam às guerras causas diversas, Tucídides, com grande acuidade, foi ao ponto. Identificou e criou uma lei. Quando uma potência em ascensão ameaça desbancar a dominante, o estresse natural resultante transforma a possibilidade de um choque violento em regra, não em exceção. A Guerra do Peloponeso, assunto enredo do livro A Caminho da Guerra, e eu recomendo que vocês comprem esse livro, tá? Eu já encomendei o meu, ainda não o li, mas já encomendei, esperando chegar. Os Estados Unidos e a China conseguirão escapar da armadilha de Tucídides. Aqui a editora, 495 páginas, tá? Para vocês verem aí, editora intrínseca. Do professor de Harvard, Graham Allison, é uma análise do passado para melhor enfrentar o futuro, como dizia o britânico Winston Churchill, citado no livro. Quanto mais você olha para trás, como eu disse, mais longe você vê. E a Guerra do Peloponeso foi um divisor de águas na história grega.
e nos anais da civilização ocidental, a qual merece ser estudada com vistas ao potencial belicoso entre Estados Unidos e China. É o que o autor faz com muita competência. Sua visão inquietadora, tá? Ele levantou a história dos... Olha só, isso é importante ressaltar e eu vou marcar na tela para vocês não perderem, tá? Tá aqui, ó. Levantou a história dos últimos 500 anos, em que 16 desafios à armadilha de Tucídides, ou seja, em 16 ocasiões que ocorreu isso, só 4 não terminaram em guerra. Vejam só, de 16, somente 4 não terminaram em guerra. Olha, quando a gente pensa no potencial destrutivo que tem uma guerra dessa, é impressionante. Como intelectual, é ponderado, vê o risco atual, mas não considera inevitável. Eu também acho que não seja inevitável, até porque tem uma série de questões. Uma série de questões ainda para se desenvolver, mas ela pode sim ocorrer. Tá? Pode sim ocorrer e tem grandes chances. É quase que uma certeza. Eu diria que uns 90% de chance de haver uma guerra entre os dois, tá? Como intelectual é ponderado, vê o risco atual, mas não o considera inevitável. Tem consciência de que a China ameaça o poderio americano e do estresse causado pela ameaça no estado de ânimo das suas lideranças políticas, tá? Então vocês vejam, 16 casos estudados, somente 4 não terminaram em guerra. Somente 4. Então vocês vejam, nós temos hoje uma época de transição. Porque essa nova ordem mundial começou, primeiro, que qual é a moeda reserva do mundo? A moeda reserva do mundo é o dólar. Essa é a moeda que você compra no mundo inteiro, vende no mundo inteiro em dólar. Algumas vezes em euro. Mas é o dólar a moeda dominante hoje no mundo. Em qualquer comércio, tudo é dolarizado. Tá certo? Então tenham isso em mente. Quando isso começou? Em 1944, tá? Vou colocar na tela para vocês entenderem aí. Os acordos de Bretton Woods foram propostas definidas entre os participantes da Conferência Monetária e Financeira Internacional das Nações Unidas e Associadas, realizada entre 1 e 22 de julho de 1944, que elaborou regras para o Sistema Monetário Internacional. O sistema concebido nas negociações recebeu o mesmo nome da localidade em que o evento foi realizado, em Bretton Woods, no estado norte-americano de New Hampshire. A conferência criou o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, tá certo? Então vejam só, o dólar ainda mantém essa hegemonia, se mantém como uma moeda de reserva do mundo. Esse cenário está mudando aos poucos. Você vê o dólar perdendo valor, você vê a dificuldade do Banco Central americano em manter isso, e tudo vem corroborando para mudar. Quando o dólar deixar de ser a moeda hegemônica, o dólar deixar de ser a moeda de reserva do comércio do mundo, aí nós vamos ter uma ordem nova estabelecida. Não sei e não aposto que seja o yuan que vai substituir o dólar, tá? Porque há uma série de empecilhos aí. Se você analisar, você tem hoje uma China que muitos dizem já estar quebrada. Apesar de, olha, a China cresceu economicamente, mas a China tem uma bolha gigantesca. É uma bolha gigantesca mesmo de imóveis, uma bolha imobiliária, tá? Para você ter uma ideia, eu até anotei aqui. Para você ter uma ideia de valor, hoje os imóveis na China são supervalorizados. No interior dos Estados Unidos, um imóvel costuma custar 4 vezes o salário anual de uma pessoa, certo? Já em Nova York, esse número sobe para 10 vezes o salário anual de uma pessoa. Aqui em São Paulo, onde tem uma grande desigualdade e o salário é baixo, tá? Os salários são mais baixos. Essa relação aí, ela sobe consideravelmente. Ela passa de 10 em Nova York, 10 vezes o salário anual. Aqui em São Paulo é 17.
vezes o salário anual. Para você ter uma ideia, na China é em média 50 vezes o salário anual de uma pessoa. Os imóveis lá são usados como meios de aposentadoria, tá? Como reserva de aposentadoria. Por quê? Eles acreditam que vai sempre continuar valorizando. Os imóveis na China hoje têm um valor, espantem-se, tá? De 70 trilhões de dólares. É mais do que o mercado imobiliário, tá? Dos Estados Unidos e Europa somados. E detalhe, como eu já fiz alguns vídeos falando dessa bolha, você vai encontrar ali, tá certo? Cerca de 90, 95 milhões de apartamentos. Isso que nós temos conhecimento. O número pode ser muito maior. Pode chegar a 120 milhões de apartamentos, imóveis vazios, certo? Cidades inteiras vazias, que não são ocupadas. Então o crescimento da China se baseou muito nisso. E essa bolha está para estourar. Vejam vocês o que aconteceu, o que vem acontecendo com a Evergrande, com outras empresas aí do setor imobiliário chinês, tá? Elas não conseguiram tomar esse mercado aí da Evergrande e como é que eu posso dizer assim, não é tomar o mercado, até porque eles não estavam tanto em concorrência assim, é absorver, tá? Esses imóveis da Evergrande. Então, o que vai acontecer provavelmente é que se estoure a bolha e aí nós vamos ter um cenário muito parecido do que aconteceu com o Japão. Para você ter ideia do que aconteceu, o mercado imobiliário lá tinha uma bolha tão grande e a chinesa é muito maior do que isso, que pessoas que investiram lá em 1989, por conta da recessão causada com o estouro dessa bolha, hoje ainda não recuperaram o seu dinheiro. Em 89, tá? São 3 décadas aí de recessão. Então, é algo a para se analisar aí. Por isso que eu não apostaria tanto na China assumindo o lugar dos Estados Unidos. Eu apostaria mais no quê? Um grupo de países. Por exemplo, o G7 assumindo ali no lugar dos Estados Unidos, que hoje faz sozinho. Aí vão falar assim, mas para isso precisaria de uma moeda mundial. Hoje nós temos já. Ela existe desde 1969, ela só não é ali impressa. Mas é do FMI, é o SDR, mas pode surgir outra coisa parecida. Eles estão percebendo com essa questão da guerra na Ucrânia, por exemplo, que é muito poder para um país só ficar com a moeda de reserva internacional. Por que eu digo isso? Olha o estrago que os Estados Unidos fez na economia russa com as sanções. Os outros países que são aliados dos Estados Unidos estão olhando aquilo ali, mas com certeza eles estão pensando, olha, a gente precisa mudar, porque os caras têm o poder todo na mão. Eles sufocaram a economia russa rapidamente. É que com certeza o Vladimir Putin, o governo russo já sabia disso. E fizeram movimentos aí para tentar pelo menos diminuir o estrago causado. Mas que os Estados Unidos está sufocando sim, justamente por ter o controle sobre essa moeda internacional, essa moeda que compõe, que é a moeda de reserva internacional. Então, pode ser que daí surja um grupo de países que vá controlar essa nova ordem mundial com uma nova moeda. E claro, como todo que é novo, vai ser lançado tudo de novo. E essa nova moeda, provavelmente, ela não vem impressa, não surge impressa. Fala, não, sem impressão de dinheiro. Não vai haver o dinheiro físico, tá? Aí eu digo a vocês, vejam só essa notícia que eu vou colocar na tela, para que vocês vejam em que ponto da história nós estamos. Nós estamos num ponto onde uma potência emergente está desafiando uma potência hegemônica, uma potência estabelecida. Está surgindo, sim, conforme dizem todos os governantes. Não sou eu, Daniel, não é mais teoria da conspiração, é uma realidade. Todos os governantes estão dizendo, olha, está surgindo uma nova ordem mundial. Com isso, vai surgir
novos meios de pagamento, novos meios de se ter o dinheiro, de se ter o controle sobre as finanças, sobre o sistema financeiro internacional. Olhem só o que está acontecendo. É impressionante, mas quem lê a Bíblia vai olhar isso aqui e vai dizer assim, nossa, tá acontecendo aquilo que eu lia quando era criança, ou de repente quando eu era adolescente, ou isso aqui foi o que o pastor falou semana passada. Vejam só. Microchips que permitem pagamento com a mão. Certo? Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Foi mal. Vamos lá. O holandês Patrick Palmen, de 37 anos, causa rebuliço sempre que paga algo por algo em uma loja ou restaurante. Vejam só, isso aqui é o modo como vai ser o pagamento, tá? O modo como vai ser o pagamento. Aproximação, você aproxima ali sua mão da maquininha, assim como faz com o cartão hoje. Ele não precisa usar dinheiro, cartão de banco ou celular para pagar. Em vez disso, ele simplesmente coloca a mão esquerda perto do leitor de cartão e o pagamento é realizado. As reações que recebo dos caixas são impagáveis, diz Palmen, que trabalha como guarda de segurança. Ele consegue pagar usando apenas a mão porque em 2019 ele teve um microchip de pagamento injetado sob a pele. O procedimento dói tanto quanto um beliscão na pele, diz Palmen. A primeira vez em que o microchip foi implantado em um ser humano foi em 98, mas foi apenas na última década que essa tecnologia ficou disponível comercialmente. A empresa anglo-polonesa Valetmore diz que se tornou no ano passado a primeira empresa a colocar à venda chips de pagamento implantáveis. O implante pode ser usado para pagar uma bebida na praia do Rio de Janeiro aqui, um café em Nova York, um corte de cabelo em Paris, ou no supermercado local, diz o fundador e presidente executivo Wojtek Paprota. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele pode ser usado onde quer que pagamentos sem contato sejam aceitos. E hoje, onde você vai, tem maquininhas de cartão que fazem o pagamento por aproximação. Você aproxima o celular, você aproxima o cartão e faz o pagamento. No caso dele, ele aproxima o chip que está sob a mão dele, sob a pele dele e faz o pagamento. Tá certo? O chip de Valetmore, que pesa menos de 1 grama, é pouco maior que um grão de arroz e é composto por um minúsculo microchip e uma antena envolta em biopolímero, um material de origem natural semelhante ao plástico. Paprota diz que o chip é totalmente seguro. Tem a aprovação regulatória e funciona imediatamente após ser implantado. Também não requer bateria ou outra fonte. A empresa diz que já vendeu mais de 500 chips. Ou seja, mais de 500 pessoas utilizando esse lindo sistema de pagamento. A tecnologia que a Valetmore usa é a comunicação de campo próximo, ou NFC em inglês. O sistema de pagamento por aproximação em smartphones. Outros implantes de pagamento são baseados em identificação por radiofrequência, que é a tecnologia similar normalmente encontrada em cartões de débito e crédito físicos por aproximação. Vejam só a imagem, tá? Tá aqui, ó, onde eu estou circulando com o cursor, a imagem do chip, tá certo? Que está implantado na mão dele. Para muitos de nós, a ideia de ter um chip implantado em nosso corpo é horrível, mas uma pesquisa de 2021 com mais de 4.000 pessoas no Reino Unido e União Europeia descobriu que 51% considerariam fazer um implante. É impressionante, gente, mas é a realidade acontecendo diante dos seus olhos. As profecias se cumprindo diante dos seus olhos. Não há mais como negar o tempo em que vivemos.
não vai comprar futuramente, não vai comprar e nem vender quem não tiver isso aqui. Isso é um fato. Hoje em dia, o dinheiro de papel está sendo eliminado. Utilizando cartões, utilizando Pix, utilizando outros sistemas de pagamento. O dinheiro físico mesmo, papel impresso, está sendo eliminado. É cada vez menos usado. Num futuro próximo, os cartões vão sendo eliminados e vão sendo implantados chips, onde você não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender se não tiver esse sinal, se não tiver essa marca. Para ser mais claro, está em Apocalipse. Nós estamos num momento da história que nós estamos, pelo menos eu vejo o que eu via na igreja, o que eu ouvia os pastores falando, os pregadores falando, e vejo se tornando realidade hoje diante dos meus olhos. Eu, sinceramente, quando eu era adolescente, eu achava que eu não viveria para ver isso. Falava, não, isso aí vai acontecer só muito tempo para frente, só depois que eu morrer. Mas não, eu estou aqui, estou vivo e estou vendo isso acontecer. Muito dos meus olhos que estão abertos é graças, aliás, praticamente 100% é graças ao meu pai, que sempre gostou de estudar, sempre nos forçou a estudar. Eu e meus irmãos muitas vezes não queríamos ir à igreja, ele fazia nos ir, nos levava a vigílias, tá? A noite inteira ali. Fazia a gente ir também. Então eu sou eternamente grato a Deus por ter me dado meu pai como pai, porque hoje eu estou aqui, estou passando isso para vocês porque eu aprendi com meu pai. E eu espero do fundo do coração que vocês passem isso para frente, mostrem para os seus amigos, olha o que está sendo feito, olha como está surgindo, o que está acontecendo. Diante dos nossos olhos, não há mais como negar, não é possível mais dizer, olha, não está acontecendo. Porque está mais do que claro. Aquilo que era teoria, aquilo que era alarmismo, hoje é realidade. E está debaixo dos seus olhos aí, debaixo, como diz o ditado, debaixo do nosso nariz. E muitas vezes nós não enxergamos. E é por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Inclusive de manhã, como eu não consigo gravar de manhã, tá? Eu gravo sempre à noite, depois que eu chego do serviço. Eu mandei essa notícia pro meu irmão, falei para ele, ó, tá aí, olha isso que está acontecendo. Ele fez um vídeo, você vai encontrar o vídeo lá no canal Questione-se. Então vocês vejam que não é assim, eu preciso dar o furo da notícia. Não! Nosso intuito é só informar. Eu poderia nem falar sobre o assunto, já que meu irmão já falou. Mas o intuito é realmente informar. E eu peço a vocês, compartilhem. Compartilhem porque é importante demais. Quanto mais pessoas abrirem os olhos, será melhor. Tá certo? Nós não vamos conseguir evitar o que está previsto na Bíblia. É fato que vai acontecer. Mas nós temos que alertar as pessoas. Essa é a nossa missão. Tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.